Olá, está começando mais um Minas Geral, sejam todos muito bem-vindos e é o último programa de 2023, então a gente trouxe uma história de superação, de esperança para começar 2024 com algo que inspira boas novas. Você vai conhecer a história da Mazé, a Mazé Doces, a menina da roça de Carmópolis de Minas, que virou uma das maiores empresárias do ramo de doces cristalizados do Brasil. Temos ainda uma entrevista com o diretor-presidente da Emater Minas, Otávio Maia, que faz um balanço do trabalho de assistência técnica e extensão rural neste ano de 2023 e revela os planos para 2024. Na receita tem um bacalhau festivo, sugestão para as suas ceias de fim de ano. Tudo o que eu mais queria a partir daquele dia era existir como aquela mulher. Em uma cidade como Carmópolis de Minas, na época com menos de 15 mil habitantes, existir era uma questão de sobrenome. Ali existiam os Paulinelli, os Faleiros e os Amaral. Se você nascesse uma mulher Pereira ou Lima, como eu, sua existência seria sempre ligada de outra pessoa. Assim como a filha do Tico do Zé Lima ou a mulher do Chico do Tezinho. Essa é a história da Maria José, uma menina da roça, do Paiol, uma comunidade próxima a Carmópolis de Minas, cerca de 120 quilômetros de Belo Horizonte. Uma menina que desde muito pequena sonhou grande. Ela queria existir como uma mulher forte. E ela se transformou na Mazé, a Mazé Doces, hoje talvez a maior empresa de doces cristalizados artesanais do Brasil. A Mazé começou a fazer doces ainda muito pequena, com 7 anos. Ela não gostava muito, mas foi uma tarefa atribuída pela mãe. E antes dela perceber na produção de doces uma possibilidade real de renda, ela sonhou com outras artes. Eu sou a quarta de uma família de 5 filhas e eu sempre falo que meu nascimento foi lindo, meu pai que fez o meu parto, a gente morava lá na roça, uma vida muito simples. E eu nasci lá e eu fui crescendo, né, me sentindo muito amada, muito querida, até que meu irmão chega e eu perco aquele colo, perco aquele lugar. E eu falo que eu fui uma menina rebelde, eu fazia planos para mandar ele embora de onde ele tinha vindo, por dentro do avião, todo mundo falava isso. E aí teve um momento que eu me refugiei muito em livros e jornais que meu pai trazia, jornais antigos da fazenda onde ele trabalhava. E foi ali que eu comecei a sonhar em fazer a diferença na vida, porque eu vi uma reportagem numa revista que era do grupo de dança Bolshoi e eu comecei a sonhar em viajar, desbravar o mundo, não tinha como. Aí eu fiquei trabalhando ali na roça, naquela vida simples, até que de repente eu casei, fui morar em outra roça, né? A gente ficou lá por um período, eu já tive a minha filha lá. Depois a gente viu que a vida lá era muito difícil e a gente veio para a cidade. E na cidade a vida não foi nada fácil. O que eu não sabia é que a vida no mercado de trabalho também pode tornar uma mulher invisível. Comecei a luta de conseguir tentar um emprego e eu consegui, fui trabalhar numa agência bancária aqui, que hoje é o atual Cicobi, era cooperativo de crédito, né? E eu fui cuidar da limpeza lá. Até que eu volto da minha licença maternidade, eu fui demitida. E durante um ano eu procurei emprego aqui em Carmópolis, né? Eu não queria muito, queria um trabalho que pudesse me pagar um salário mínimo, mas assim, não consegui, as portas se fechavam mesmo. E chegou um dia, já morando nessa casa aqui, eu não tinha R$1 para comprar leite para os meus filhos. E aí foi que eu decidi no dia seguinte fazer doces. E eu comprei a prazo açúcar, leite, amendoim, fiz uma receita de doce, saí nas ruas de Carmópolis para vender, ganhei R$20. Aí eu paguei aqueles ingredientes, fiz uma compra para casa e eu percebi ali que eu ia mudar o rumo da minha vida. E mudou mesmo, mas o caminho não foi fácil. Contudo, ela estava preparada, como conta aqui nessas páginas. Durante a infância, aprendi a importância da agilidade, da disciplina, da confiança e, principalmente, da coragem para enfrentar novos desafios. E comecei a fazer doce, vender nas ruas, até que um dia eu falo que eu tive a melhor ideia de toda a minha vida, que eu falei, vou vender doce na Leiteria Nevada, né, que é uma lanchonete que tem as barras da 381. E fui lá vender doces e o Marco Aurélio, eu cheguei com meus doces, assim, era doce de leite, de amendoim e de mamão cortadinho. E aí ele falou que não queria aquele doce, eu insistia com ele para comprar aquele doce, ele não queria, até que ele me pergunta se eu fazia fruta cristalizada.
Aí eu, de susto assim, sem saber o que era, falei para ele que não, eu não sabia, mas que eu ia fazer. Mas eu nunca tinha comido uma fruta cristalizada, eu nunca tinha visto, eu não sabia o que era, mas eu percebi uma grande oportunidade de negócios. Teve Minas ao Luar aqui em Carmópolis, a prefeitura me convenceu que eu tinha que ter uma barraquinha de doces e eu fui, montei essa barraquinha lá, só que ninguém comprava doce, eu dei cãibra assim de sorrir, eu lembro que eu fiquei até madrugada velha ali. Mas quando eu estou na multidão lá, o Marco Aurélio chega e fala assim, comi seu doce cristalizado, tá muito ruim, não é isso que eu quero. Eu lembro assim que eu fiquei brava, falei, você vai comer o melhor doce cristalizado da sua vida. Isso foi lá pelo ano de 1999 e na época não tinha acesso rápido à informação, a internet não era o que é hoje. Foi então que no meio desse turbilhão ela reencontrou a Flora. Conheci a Flora quando tinha 12 anos de idade. Ela era extensionista da Emater Minas. Na ocasião, dava aulas de culinária e ensinava as meninas a cuidarem dos seus corpos. Nessa época, a Flora atuava no projeto chamado Clube 4S, que era focado na juventude rural. S de saber, sentir, saúde, servir. O clube, assim como todo o trabalho da Emater, era regido pela lógica de compreender e atender as comunidades, as pessoas, de forma integral. Orientava, então, desde as técnicas de produção até campanhas de higiene pessoal e recreação. E a Mazé, que aos 12 anos acompanhava a irmã Carminha nas atividades do clube, guarda até hoje o avental que sua mãe, costureira de mão cheia, fez para que ela pudesse participar. Aqui, Flora, olha, o aventalzinho que eu usava lá nos cursos. Olha, você vê, a mãe fez. Oh, meu Deus. A gente pedia para ir de avental, não tinha avental descartável aqui, naquela época. Aí a mãe dela, caprichosa, ó. Fazia o avental. Era mesmo do tamanho. Vou dar pra Alice. Não dá não, vou guardar, né? Guardei até hoje, olha. Eu cresci. Mas ainda dá pra usar. Ainda dá pra usar. A extensão nos proporciona isso, né? Uma troca de saberes, né? A gente aprende com os nossos clientes e a gente ensina. E a Mazé Doces a gente acompanha, né, desde o início, né? Primeiro lá no Bom Jardim das Pedras, Clube 4S, né? De 83 a 87, e a Mazé acompanhava a irmã dela, Carminha, porque ela não tinha idade para participar, mas muito interessada, ela ia nos cursos, ia nas atividades recreativas, né? E depois, quando ela me procurou para aprender a fazer doces cristalizados, né? Que eu indiquei fazer a Semana do Hortigranjeiro lá em Florestal. Então ela fez um curso de uma semana com a Geisa e ela chegou e me disse assim, foi lá no escritório da Emater, aqui em Carmópolis de Minas, eu quero fazer o doce mais difícil que eu aprendi lá, o doce cristalizado. Sábado seguinte, aquela noite, que era uma sexta-feira, noite de festa, eu estava na praça de tardezinha, levando, os meus filhos estavam brincando, de repente eu avisto quem? A extensionista da Emater, a Flora, atravessando a praça num terno de linho vermelhinho. E eu falo, Flora, eu tenho que aprender a fazer fruta cristalizada. O Marco Aurélio falou que meu doce está muito ruim. E aí ela falou para mim assim, vai fazer um curso lá em Florestal. Aí a Flora me deu as orientações e eu fui para Florestal para fazer esse curso lá no SEDAF, foi dado pela Emater. Tenho ainda uma garrafinha de licor que eu fiz naquele dia lá. E voltei convicta que eu já sabia fazer fruta cristalizada. Eu aprendi mais ou menos mamão e abóbora. Voltei acreditando que eu já sabia fazer aquele doce. Porque eu fazia o doce numa cobertinha, num fogãozinho de lenha. E aí lá a gente aprendeu que a gente precisava ter uma cozinha para fazer o doce. E eu fui numa agência bancária buscar um empréstimo, um atendente me recebeu, abriu minha conta. Ele falou, vai conversar com o gerente. Aí eu chego lá e falo com ele que eu queria fazer doce. Aí ele falou assim, mas a senhora tem uma empresa? Eu falei, não. A senhora tem uma fábrica? Aí eu falei, não, eu quero dinheiro para mim fazer uma cozinha para fazer doces. Aí ele olha para mim e falou, a senhora tem um plano de negócios? Eu falei, que isso? Não tinha. Aí ele falou que o banco não tinha dinheiro para me emprestar. Aí eu passei na mesa, fechei minha conta, que eu também não tinha dinheiro para pagar aquela conta. E fui para as ruas, peguei esse dinheiro emprestado, ajude 5% ao mês. Eu achava que era fácil pagar R$5.000, nunca tinha tido R$5.000. Fiz a minha primeira cozinha e levei quase 5 anos para pagar R$5.000. A partir daí, a Mazé conseguiu se estruturar melhor e vender os seus doces numa das paradas mais conhecidas da BR-381. Tinha um cliente fixo e grande. E aí que começou o grande desafio, porque eu fui dobrar a produção. Uma coisa era você fazer 4 quilos de doce. Tudo dava errado. Só prejuízo e dívida, e eu adoeci.
Fiquei muito doente, chegou um momento que eu passei a pesar 43 quilos. Aí meu pai chegou um dia e falou assim, minha filha, larga de fazer doce não dá dinheiro. Você tá doente, você vai ficar pior. Eu falei, pai, eu não posso desistir. Verdadeiramente eu não podia. Eu tinha uma dívida de 5 mil reais para pagar. Não tinha ninguém que pudesse pagar aquela dívida. Tinha 2 filhos para sustentar. E mais do que isso, um sonho para realizar, né? E não desisti, eu trouxe meu marido para trabalhar comigo, eu obrigava ele a trabalhar, a gente mais brigava do que trabalhava, mas né, foi uma parte importante, ele e minha filha Tizá, o Gabriel pequenininho, meus filhos cresceram aqui dentro da minha empresa, trabalhando comigo. De toda a minha trajetória, a maior conquista minha foi ter podido criar um trabalho, né, e ter os meus 2 filhos aqui comigo, fazendo o que eu amo fazer, eles trabalham aqui, estão juntos. Assim como a Mazé, a sua filha Tirzá começou a trabalhar muito cedo. Sempre ao meu lado, Tirzá dividiu comigo aos 8 anos de idade os cuidados com o Gabriel. Enquanto ela estudava, fazia suas tarefas domésticas e vendia doces pelas ruas de Carmópolis, era comum ver o irmão esgarranchado em sua cintura. Um ano mais tarde, Tirzá já fazia todas as minhas movimentações bancárias. E a mamãe ela é muito aberta, ela deixa a gente participar, contribuir, opinar, assim, porque às vezes tem empresas familiares que, né, o proprietário ou o sócio majoritário ali, ele não aceita, às vezes por problema de ego ou por qualquer problema de idade mesmo, de geração, que não deixa com que a nova geração contribua. E aqui a gente está contribuindo desde que minha mãe começou com o negócio, né? De uma forma ou de outra. Mas, por exemplo, a primeira nota fiscal que emitiu aqui na empresa foi Tizá, que era no bloco. Depois o computador chegou aqui em final de 2004. Na época, Aí ela te ligou o primeiro computador da empresa, né? Então, assim, tem coisas, a parte de tecnologia é mais com ela e eu fico só lá atrás. E o que eu quero é isso. Agora eu quero a vendas online, que eu acho que isso é o máximo. Você chega em qualquer parte do país. E eu falo que a internet, né? Eu falo que a rua mais movimentada do mundo para um comércio hoje é a internet. Do jeito que quiser, pode comprar doce, qualquer hora da noite, do dia. E assim, a loja está aberta. A gente dá uma pausa agora nessa história linda da Mazé, mas fica comigo que a gente continua depois do intervalo. Vamos seguir aqui comigo a história da Mazé. Apesar dessa parceria com os filhos que ela contou, essa não era a realidade com o marido. A mesma mão que acertava o ponto do doce também se defendia de um casamento doentio. A compra do terreno, a montagem da fábrica, por um lado, davam forma ao meu grande sonho. E, por outro, despertavam em Chico comportamentos violentos. É muito delicada na vida de mulheres que vivem em agressão, né? Eu acho que a gente, não é que a gente tem que fazer uma escolha pelo trabalho, pela empresa ou pelo casamento. No meu caso, eu fiz uma escolha por mim mesma. Claro que a minha separação não saiu como deveria, porque ele morre no meio da minha separação. Eu não consigo separar, eu não me separei. Era uma separação litigiosa, das mais difíceis, onde às vezes as pessoas não sabem, mas eu cheguei a pagar a pensão alimentícia para o meu marido, né? E era uma separação conflituosa, muito desgastante. E ele morre, ele faleceu no meio da minha separação e hoje eu sou viúva, eu não consegui me separar. No dia 2 de janeiro de 2009, o Chico decidiu colocar fim à sua própria vida. Demorou muito tempo para Mazé se recuperar do trauma e da culpa que ela sentia, muito alimentada pelos comentários maldosos na cidade. Mas, pelo amor aos seus filhos, o sonho de existir e a fé que sempre lhe curou nas dores do corpo e da alma, ela seguiu e venceu. Eu cheguei na minha realização pessoal, eu acho que isso é lindo. Eu cheguei em poder oferecer para as pessoas uma experiência de comer um doce de verdade, das pessoas resgatarem memórias afetivas, né? Que isso que move, o que te faz feliz. Eu cheguei em poder ter criado os meus filhos, né, junto comigo, num trabalho que eu amo fazer. Então, eu cheguei onde Deus sempre quis que eu chegasse, na vida que eu vivo hoje, feliz. Hoje, a Mazé gera 27 empregos diretos na fábrica de doce e na loja. Movimenta a economia da região, já que boa parte das frutas que usa na produção vem dos quintais de Carmópolis. E entrega para o mundo doces que levam o suave gosto do tempo. Alguns demoram 6 meses para ficarem prontos. Degustar um desses é uma verdadeira experiência. E hoje, quando eu olho um doce assim, que eu chego isso aqui, eu fico maluca quando chegar a época de fazer, né? Eu fico na produção direto, a época de finalizar. Aí eu falo assim, uau!
Muito bonita, né, a história da Mazé. Eu adorei conhecê-la, me emocionei com a história, assim como o Marcelo Magalhães, que é o nosso repórter cinematográfico, mas vamos seguir aqui com Minas Rural. A safra de grãos mineira 2023-2024 deve superar 13 milhões e meio de toneladas, segundo a estimativa da Emater Minas. A colheita de grãos em Minas Gerais para o ciclo 2023 e 2024 tem potencial para alcançar 13,69 milhões de toneladas, em uma área plantada de 3,25 milhões de hectares. Os dados indicam uma pequena redução de 5,45% na produção em relação à safra 2022 e 2023. O relatório produzido pela Emater Minas abrange diversas culturas em mais de 814 municípios em Minas Gerais. A empresa também avaliou os impactos da seca no estado. Segundo o levantamento, mais de 320 mil produtores foram prejudicados pela falta de chuvas. Mais de 78% das propriedades rurais tiveram abastecimento de água comprometido, o que impactou as lavouras de milho, feijão e soja, além do estoque de alimentos para a atividade pecuária. A Emater orienta que os produtores afetados pela seca e que possuem crédito seguro contratado devem comunicar perdas à instituição financeira. Já aqueles que não têm seguro podem solicitar à Emater Minas um laudo para a prorrogação da dívida devido a problemas na safra e comercialização. A gente faz um intervalo rapidinho agora, mais que comigo, porque no próximo bloco tem receita de bacalhau festivo, uma sugestão aí para os seus eventos de fim de ano, né? Num minutinho. A Emater Minas completou em 2023 75 anos e nesse ano tão importante a empresa pública esteve mais presente do que nunca na vida dos produtores rurais. A gente conversou com o diretor-presidente Otávio Maia, que fez um balanço de 2023 e falou das perspectivas para 2024. A gente destaca nesse ano de balanço de 75 anos da extensão rural aqui em Minas Gerais e no Brasil, com algumas entregas relevantes para a sociedade, né? Uma das principais é o atendimento que a Emater está fazendo para potencializar o Programa Nacional da Alimentação Escolar. Foram mais de 50 mil atendimentos esse ano que a gente tem conseguido vislumbrar uma melhoria muito grande da qualidade nutricional da merenda escolar em todo o estado de Minas Gerais. Temos também o lançamento do primeiro marketplace público governamental que trabalha os produtos da agricultura familiar, onde todo o Brasil pode ter acesso à diversidade da produção agropecuária do nosso estado de Minas Gerais, com cachaças, cafés, doces, queijos e muitos outros produtos característicos da nossa cultura mineira. Tivemos também o lançamento do catálogo do turismo rural, Ruralidade Viva, está disponível no site da Emater, onde a gente leva, né, essa conscientização e promoção da oportunidade de prestação de serviço de turismo pelos produtores rurais. Destaco também a realização dos já tradicionais concursos estaduais de qualidade do café e do queijo. Né? No café, nós descobrimos e garimpamos o melhor café de Minas Gerais em Sabará, numa região que não é historicamente uma região produtora de café, mas hoje pode dizer que tem o melhor café do nosso estado, fruto do trabalho da assistência técnica. Entregamos esse ano 2 obras estratégicas importantíssimas que há anos precisavam ser feitas e a Emater conseguiu solucionar esse problema, que é o revestimento do canal do Jaíba, que estava com uma fissura e vazamentos, e também a obra de desassoreamento do córrego do Bananal em Salinas. Inauguramos também esse ano o Museu Mineiro da Extensão Rural, né, eternizando aqui toda a história da extensão rural em Minas Gerais. Também executamos mais de 20 milhões de reais de emendas parlamentares e destacar, né, dentre as várias entregas, os kits de feira livre, né, as barraquinhas que todos conhecem, já estão presentes em mais de 600 municípios mineiros, né, a doação de sementes, de microtratores, tratores, kits de apicultura, o Mais Genética com inseminação artificial para melhoria da qualidade genética do nosso rebanho e aumento da produtividade de leite do nosso estado. Mas eu queria destacar aqui a emenda de bancada federal de 8 milhões de reais, onde a gente conseguiu atender 51 mil famílias em todo o estado com doação de sementes de feijão que geraram renda e asseguraram, né, a questão alimentar a todas as famílias atendidas. Também tivemos
no movimento de capacitação e qualificação da nossa assistência técnica, mais de 6.220 certificados, ou seja, nós estamos qualificando os nossos técnicos para a gente promover uma assistência técnica cada vez mais qualificada no campo. E, por último, queria destacar a criação da diretoria de infraestrutura na Emater, onde a gente vai trabalhar, né, diversos projetos para a melhoria da infraestrutura rural. A gente elaborou um planejamento muito robusto de diversas intervenções que a gente pretende colocar em prática para melhorar a infraestrutura no campo. A gente tem diagnósticos que precisamos melhorar muito o acesso à água, precisamos melhorar a conectividade, a geração de energia é uma oportunidade muito grande a ser explorada. Temos projetos, né, para colocar em curso para a implantação de barraginhas, de terraços, de adequação de estradas vicinais, a questão de abastecimento de água em diversas localidades, a questão de saneamento rural, a energia fotovoltaica é uma oportunidade que precisa chegar para o pequeno produtor, é uma oportunidade que está sendo muito explorada pelos grandes empreendedores, mas a gente precisa levar isso como uma fonte alternativa de renda para o pequeno produtor e, com prioridade, também atacar ainda o vazio de conectividade que a gente tem no nosso estado de Minas Gerais. E chegou a hora gostosa do programa. Hoje a gente tem um bacalhau festivo, uma sugestão para as suas ceias de final de ano. Olá, pessoal. Eu sou o chefe Marlon Sérgio, do The Eat Restore, é um bistrô em Santa Teresa, Belo Horizonte. E hoje eu vou sugerir um prato para a ceia de Natal, que é um bacalhau gratinado. É um prato bem bacana, que agrada bastante as pessoas, um prato simples de fazer, porém muito saboroso, e que sai do convencional chester, ou do pernil, ou do frango assado, né? Vamos lá? Anotem os ingredientes. 750 gramas de batata laminadas, 750 gramas de bacalhau dessalgado, 3 colheres de sopa de manteiga, 3 colheres de sopa de azeite, 40 gramas de alho picadinho, 150 gramas de cebola, 750 ml de leite, 300 ml de vinho branco, 400 ml de creme de leite, 100 gramas de queijo parmesão ralado, sal e pimenta do reino a gosto, ervas finas a gosto, chimichurri a gosto. Nós vamos utilizar a metade da manteiga, tá? Eu vou iniciar o processo agora da batata. Nós vamos deixar a nossa batata cozinhando enquanto a gente vai fazer outra parte do processo. Eu estou colocando a metade da manteiga, a metade do azeite, nós vamos colocar a metade do alho também. Por que eu estou colocando a metade? Porque a outra metade nós vamos utilizar para refogar o nosso bacalhau. Ok? Então aqui colocamos o alho fritando no azeite e na manteiga. Nós vamos deixar dar uma fritada. Agora nós vamos colocar a nossa batata laminada. Se você não tiver um aparelho tipo um mandolim para cortar, pode cortar na mão, não há problema. Vamos acrescentar o vinho branco. O leite. E vamos deixar ferver essa mistura. O sal e as ervas, a gente pode apurar o sabor toda hora que ela estiver cozinhando. Enquanto ela cozinha, a gente pode partir para o bacalhau. Tá? Que nós vamos repetir o processo da fritura do alho e da cebola, só que agora fazendo com o bacalhau. Então vamos lá. O azeite. A outra parte da manteiga, né, que vai dar 1,5 colheres, já que são 3 colheres, se nós dividirmos. Vamos colocar o restante do alho e o restante da cebola. Com o alho frito, já que nós botamos aqui juntamente com a cebola, no azeite e na manteiga, nós vamos colocar o nosso bacalhau dessalgado. Eu estou utilizando aqui um bacalhau fresco dessalgado, mas você pode utilizar o bacalhau de sua preferência. Agora nós vamos ajustar os temperos, né? Vamos ajustar o sal. Esse bacalhau possivelmente ele não precisa de nenhum ajuste de sal, né? Porque apesar de ser dessalgado, ele sempre tem um resíduo de sal. Porém, a batata não. A batata a gente vai precisar ver sal. Você percebe que ela está soltando amido, ela já está ficando cozida, já está quase no ponto de finalizarmos. Então eu vou colocar aqui uma pitada de erva fina. Ervas finas, né? Não é uma erva só, é uma misturinha de ervas. Aqui eu estou utilizando
Um pouco de chimichurri, que eu gosto bastante, que é uma mistura de várias ervas. Eu acho que dá um aroma agradável, uma mistura que tem um pouco de páprica, tem tomate, tem orégano. E nós vamos botar um salzinho e nós vamos provar como é que está o tempero disso para ver se precisa ajustar um pouco mais, não é? E vamos finalizar parte do processo com creme de leite. Eu aqui estou utilizando um creme de leite industrializado, mas você pode utilizar um creme de leite fresco, que dá um toque até mais refinado no prato. Então aqui já temos uma batata cremosa. Nós vamos deixar dar uma apurada, deixar dar uma fervidinha maior para apurar mais os temperos, os sabores, o creme de leite dar uma encorpada melhor. E aqui o nosso bacalhau já está no jeito para daqui a pouco a gente fazer a montagem do nosso prato, tá certo? Eu vou botar um toque de ervas finas também nesse bacalhau. Agora nós vamos finalizar o nosso prato, né? Nós vamos fazer a montagem com as duas etapas prontas. Bacalhau cozido, batata cozida. Nós vamos começar a nossa montagem. Nós vamos primeiro colocar uma camada de batatas em uma travessa que dê para ir ao forno, né? Uma refratária. Em seguida, uma camada do nosso bacalhau. É um prato muito cremoso, é um prato que pode acompanhar bem uma salada. Para quem gosta de um arrozinho também vai muito bem. Então, uma camada de batata, uma camada de bacalhau. Vamos para outra de batata. Agora nós vamos finalizar com o nosso queijo parmesão ralado. Essa parte do processo vale a pena ter um queijo de qualidade, porque ele vai dar todo um resultado melhor no seu prato, viu? E agora nós vamos colocar no forno na posição de gratinar, certo? Que seria a parte superior do forno mais aquecida. Nós vamos colocá-lo para gratinar. E agora, com o nosso bacalhau pronto e gratinado, nós vamos tirá-lo do forno e daqui a pouquinho degustá-lo, né? Olhem aqui como ele está. Minas Rural está acabando. Muito obrigada pela sua companhia ao longo de todo esse ano e que a gente possa começar 2024 inspirados por histórias bonitas como a da Mazé, cheios de esperança, alegria, amor e paz. Até ano que vem. Tchau.